E aí, só os nossos Opa. convidados de sempre. A Bruna sugeriu de quem tiver dúvidas, pergunta, pode mandar aí pelo chat, pode interromper, pode abrir o microfone e falar durante a apresentação dela. Gente, a Bruna sumiu para mim, ela caiu? Acho que ela caiu. Ela já voltou. Tá aqui já pedindo para ingressar. Vamos ver se ela volta e aí a gente dá início. Voltou. Ei, Bruna, você caiu? Tá sem som ainda. Bruna. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Pronto. Ela já tá entrando aqui de novo. Entrou. Estamos te vendo. E aí, pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde. Bruna tá tentando entrar, parece que ela tá sem áudio. Pessoal, vocês me ouvem agora? Sim, perfeito. Ai, desculpa, caiu aqui, fiquei total. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o áudio aqui manter o vídeo e vou manter o áudio aqui pelo meu telefone, porque eu fiquei sem no computador. Perdão, viu? Ok. Aí o problema é só que a gente não te vê, né? Vocês vão me ver aí nos participantes? Não, tá dando para ver. Tá dando? Porque aí eu fiquei aqui ó, no vídeo. Perdão, desculpa, viu? Ok, sem problema. Então, Bruna, a palavra já está com você. Se você quiser se apresentar aí um pouquinho. Claro. Aí eu vou pedir já para você passar para o primeiro aí da apresentação, para o primeiro slide. Primeiro, boa tarde para todos, né? Peço aí perdão pelos problemas com o acesso, mas a gente vai seguindo, tá? Então, vou contar para vocês um pouco, assim, como que começou esse ingresso na oncologia, né? Ninguém acorda de manhã e fala assim, que vai trabalhar com um negócio que é tão, às vezes, um pouco duro, assim, que é trabalhar com câncer. Mas em 2011 eu sempre fui aluna de escola pública, né? Mas fiz um processo para o UFMG e decidi que eu ia fazer farmácia, né? Aquele famoso que você faz, o que você quer fazer da vida? Eu sou bom com química, com biologia, eu vou entrar num curso da universidade que tenha essas características e ingressei na farmácia logo depois do colégio, no UFMG, que foi um grande berço para mim. E lá eu fui convidada para trabalhar num laboratório que fazia anatomopatológico, fazia exames em cachorro e gato, e onde o interesse era estudar oncologia. Foi meu primeiro contato com a oncologia, lá em 2014. Aí depois fui trabalhar em um hospital, né? Meu primeiro contato com o paciente mesmo, com um medicamento, que eu fui lá trabalhar lá no Risoleta, que era um hospital da rede SUS, foi um grande berço, uma grande escola para mim. E de lá, depois, virei estagiária de uma empresa que se chama Oncocentro,
que faz parte de um grupo de clínicas que atende hoje, é o maior grupo de oncologia da América Latina. E lá eu fui estagiária, lá eu sou farmacêutica até hoje. Hoje eu sou farmacêutica sênior lá. Em 2019, eu fiz uma especialização, né, em oncologia multidisciplinar pelo Albert Einstein, em São Paulo. Fiquei um tempo fazendo um estágio em São Paulo, mas a parte da educação foi aqui em BH mesmo. Depois, tive o título de especialista em oncologia pelo CRF, né, que é o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Foi aí mais ou menos no mesmo ano da especialização de oncologia. Hoje eu também trabalho com docência, sou professora convidada da Faculdade Unimed, faço alguns cursos de capacitação e dou algumas palestras, assim, igual vocês estão vendo hoje, que sempre, às vezes, com um público médico, e hoje, para vocês, com um público mais de tecnologia, para um público não médico, porque a gente tenta falar uma linguagem que traz mais a realidade, assim, do câncer, né? Desmistificar um pouco, e é o nosso objetivo hoje. A gente está em novembro, né? Que é um mês dedicado à conscientização do câncer de próstata, e é sobre isso que a gente veio conversar um pouquinho hoje, mas também falar do câncer de maneira geral. Acho que todo mundo tem muito medo, assim, né? Quando fala a palavra câncer, dá aquele medo, falar, se eu tiver câncer, logo, logo eu vou morrer disso, vai ser muito rápido, vai ser uma morte muito ruim. E não é isso que acontece, né? Então, eu vim falar um pouco para você sobre isso e desmistificar um pouco, para a gente perder um pouco de medo. É muito dedicado ao Novembro Azul, aí do câncer de próstata, mas também para falar um pouco mais abrangente, para ter todos os públicos aí, tá bom? Homens e mulheres. Pode passar, Camila, por favor. Então, primeiro a gente vai entender o que é o câncer, né? Bruna, de onde é que isso vem? Essa semana mesmo eu estava lendo um artigo muito interessante que mostra ressonâncias magnéticas e raio-x de múmias, assim, do Antigo Egito, mais de 2.000 anos atrás, e esses exames todos já mostravam que eles já tinham detectado esse tipo de doença há 2.000 anos antes de Cristo. Eles já tinham corpos que já apresentavam uma doença assim. Então, o câncer não é restrito só aos humanos, né? Ele também é presente, inclusive, em plantas. Todos os organismos que são multicelulares, que possuem mais de uma célula, podem ter câncer. Muitas vezes a gente vai, vocês vão andar pela rua, assim, vocês observam uma árvore que ela tem uma formação assim, que é muito semelhante, muito característica, assim, que parece muito um tumor mesmo, e realmente aquilo é um tumor. Então, as plantas, os vegetais, os animais em geral, todos esses podem apresentar algum tipo de neoplasia maligna. Então, e dentro dos humanos, quando você fala a palavra câncer, a gente tem um universo de doenças. É como se a gente falasse assim, a gente não consegue... Cada câncer é um tipo. Eu consigo agrupar, né? Porque eu sei que é ali uma desordem do crescimento celular, mas existem muitos tipos de câncer. Então, é uma gama muito grande de tipos, né? Então, tem vários diferentes tipos. E nada mais é do que um crescimento desordenado. Bruna, e por que isso acontece? Por que acontece um crescimento desordenado? Muitos motivos. Pode acontecer por diversos motivos, mas a gente ainda não tem uma razão, uma causa raiz única, que ela são causas múltiplas, mas há uma explicação plausível. Os estudos ainda não chegaram a uma explicação, falar, olha, o câncer acontece por isso. A gente tem várias explicações, mutações genéticas, né, o nosso estilo de vida, mas não tem uma razão única. Geralmente é uma razão global, tem muitos motivos, né? Mas vai acontecer um crescimento desordenado, que aquele conjunto de células vai começar a não se comportar bem dentro do nosso corpo. Todas as nossas células vivem de maneira harmônica e aquele conjunto de células vai viver de uma maneira não harmônica. Eu costumo falar que muitas vezes a sensação que a gente tem quando a gente estuda o câncer de perto é que aquilo ali é um organismo vivo dentro do nosso corpo, como se fosse um vírus, uma bactéria. E que, para nossa má sorte, o nosso sistema imune muitas vezes não reconhece isso como estranho, reconhece aquilo como próprio, que aquilo faz parte da gente, mas está fazendo mal para a gente. Então,
é uma série de doenças, né? Um grupo de doenças muito grande. A gente tem mais de 100 tipos diferentes de tumores que compõem aí essa doença chamada câncer. E até dentro do mesmo tipo, por exemplo, do câncer que a gente vai conversar mais próximo hoje. Dentro do tipo de câncer de próstata, a gente existe ainda muitos tipos dentro, mais de 10 tipos de câncer, que vai variar do grau, do quão aquilo acometeu, do perfil que aquela doença tem. Então, ainda dentro do câncer de próstata, ainda é a doença câncer de próstata, e eu tenho várias ramificações de doenças diferentes dentro daquele mesmo tema. Pode passar, por favor, Camila. E aí, tem esse site que é um site muito legal. Esse site chama, que eu tirei esse gráfico, ele chama Globocan. O que é o Globocan? O Globocan, ele é um site que ele vai colocar todas as estimativas, todas as incidências, todas as notificações de doenças oncológicas dentro do mesmo site. E aí, se a gente pegar no ano de 2020, entre todos os cânceres, né, em ambos os sexos e de todas as idades, a gente tem a prevalência, né? Qual que é o nosso tipo de câncer mais prevalente? A gente tem aí o câncer de mama, que é um câncer muito prevalente entre as mulheres, o câncer de pulmão, que é muito prevalente também, câncer de colo retal, câncer de próstata, lá, que corresponde mais ou menos a 7,3% de todos os casos de câncer do mundo, né? E dentre outros, a gente tem demais, né? Demais de várias partes, correspondendo aí a 46%, mas a gente tem uma grande parcela expressiva entre homens e mulheres do câncer de mama, câncer de pulmão, colo retal e câncer de próstata. Então, eu trabalho com câncer há 7 anos. Então, eu posso dizer que a maioria dos meus pacientes, porque eu trabalho com tumor sólido, né? Eu não trabalho com leucemias nem linfomas, não trabalho com câncer do sangue, propriamente dito. O que a gente mais recebe, com certeza, câncer de próstata, pulmão, colo retal e câncer de mama. São os nossos carros-chefes assim, de tratamento, que a gente vê que é uma quantidade de doença expressiva mesmo, que vai cada vez mais atingir a nós humanos. E a gente, às vezes, tem uma impressão de que os casos de câncer estão aumentando. Fala assim, olha, parece que as pessoas têm mais câncer hoje. E não. Eu acho que o que melhorou muito foi o nosso diagnóstico, porque hoje a gente descobre mais. E não só o diagnóstico, mas o tratamento. Porque hoje as pessoas vivem mais tempo com câncer. Muitas vezes no passado, se a pessoa descobriu um câncer hoje, logo, câncer de pulmão, por exemplo, é um bom exemplo disso, de referência de como o tratamento melhorou. Uma pessoa, há 10, 20 anos atrás, descobriu um câncer de pulmão agressivo, que já tinha metástase, ela tinha uma estimativa de vida de aproximadamente 4 a 7 meses. Hoje, com os novos tratamentos, a gente tem uma estimativa aí que muitas vezes a pessoa convive mais de 10 anos, inclusive às vezes sem progressão de doença e sem sintoma. Então, por que os casos de câncer, às vezes, a gente percebe, parece que aumentou? Porque as pessoas vivem mais e porque a gente descobre mais. Pode passar, Camila, por favor. E quando a gente olha entre os homens, quais são os cânceres mais que acometem os homens? Olha aí como é que muda um pouquinho o perfil. A gente percebe uma grande parcela com câncer de pulmão e uma grande parcela, quase metade, quase 14,3% de pulmão, 14,1% de próstata. Então, são os dois cânceres mais prevalentes entre os homens, né? Então, um dos que a gente observa que é mais expressivo. E o que a gente conversa muito sobre e que a gente vai tratar hoje e que a gente percebe que se a gente tiver um diagnóstico precoce, a gente vai conseguir tratar melhor, esses homens vão viver mais. O câncer de próstata. Igual eu falei para vocês, o câncer de pulmão já teve uma boa melhora de perspectiva, né? O paciente vivia 4 a 7 meses, hoje pode viver até 10 anos ou mais com o tratamento atual. E o câncer de próstata está indo pelo mesmo caminho. Aí pode passar, por favor, Camila. E entre as mulheres, olha como é que é muito expressivo. Acabamos de passar outubro, né? Dedicado ao outubro rosa, né? Mês de conscientização do câncer de mama.
E se a gente tiver um pouco de tempo, no final, a gente pode até conversar um pouquinho também sobre. Mas olha que expressivo, né? 25% praticamente dos casos de câncer em mulheres são os cânceres de mama, né? E hoje o tratamento é muitíssimo avançado, desde que a detecção seja precoce, ou seja, eu tenho que detectar antes. Pessoal, acho que a Bruna caiu de novo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Não, foi o microfone dela, se eu não me engano. É porque ela tá em dois... Aqui, ó. Ela estava falando pelo celular. Ah, tá. Bruna já está escutando a gente? Gente, esse áudio não está gostando de mim hoje, mas a gente continua já, perdão. Então, olha como é que esses casos de câncer de mama são expressivos nas mulheres, mas também muito relativo a isso que eu falei para vocês, sobre a qualidade do tratamento, principalmente quando a detecção é precoce. Pode passar, Camila, por favor. Bruna, antes de passar, posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Esses quase 38%, né, que são os outros cânceres, são cânceres que estão diagnosticados e não são pequenininhos demais para estarem aí? Ou são cânceres que ainda nem conseguiram desvendar de onde é, como que tá? São outras incidências, são cânceres de incidências menores. Por exemplo, aí a gente não citou melanoma, não citou osteosarcoma, sarcomas, câncer de tireoide não aparece aí, entendeu? A tireoide aparece, 4,9%. Câncer renal, são outros tipos que estão aí nessa parcela maior. Ok, obrigada. Nada. Aí pode passar para mim. Esse é um slide muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, se alguém na minha família, eu tenho um histórico familiar de câncer, eu com certeza vou ter câncer e vou morrer disso. Ou se eu não tenho nenhum caso de câncer na minha família, eu não preciso me preocupar com isso, não preciso me preocupar. Mas só de 10 a 20% dos cânceres são acometimentos hereditários, ou seja, eles têm um fator genético envolvido. Então, as outras 80% a 90% das causas de eu ter desenvolvido uma neoplasia são fatores externos. E quais são esses fatores externos? Tabagismo, principal causa de qualquer neoplasia, não só neoplasia de pulmão, mas de qualquer outra, inclusive incluindo o câncer de próstata. A alimentação, fast food, comida industrializada, né? Alimento rico em gorduras saturadas, principalmente agora na nossa qualidade alimentar. Hoje a gente tem uma comida que é uma comida poluída, né? Porque principalmente o Brasil. O Brasil tem um grande número de permissão para agrotóxico que quase nenhum outro país tem. E isso influencia muito nos diagnósticos de câncer. Então, pode ser que hoje a gente percebe que a gente tem uma maior gama de agrotóxico aprovado, que daqui a pouco, daqui 10, 20, 30 anos, a gente vai começar a perceber esse impacto do extremo uso de agrotóxico no desenvolvimento oncológico. Isso vai acontecer para qualquer tipo de câncer, mas principalmente para o câncer de colo retal, câncer de intestino. Isso vai acontecer muito ainda. Então, assim, a previsão dos especialistas é que a gente perceba esse aumento nos próximos anos, pela grande gama de agrotóxicos que a gente tem usado na nossa comida. Então, 90% a gente consegue controlar. Olha, 10 a 20% são fatores hereditários, são questões que estão lá no meu DNA. Algumas mutações genéticas que eu tenho que não vão me dar predisposição para algum tipo de câncer. Mas os outros 90%, quase 90%, 80%, 90%, eu consigo controlar. Então, se eu tenho uma vida, se eu pratico atividade física, se eu me hidrato bem,
Tudo isso, se eu pego o sol nos horários que são recomendados, se eu uso protetor solar, né? Se eu consigo influenciar nos outros fatores, com certeza eu vou prevenir muito mais do que se eu estivesse só me preocupando com os fatores genéticos. E ainda assim, se eu tenho uma forte incidência genética para ter aquele tumor, a gente já consegue fazer algumas coisas para prevenir. Angelina Jolie. Angelina Jolie é um grande exemplo para câncer hereditário. Ela fez aquela cirurgia radical lá, né? Que ela tirou ovários e ela tirou as mamas, né? Fez uma mastectomia total, ainda jovem. Porque ela fez o painel genético, ela fez um exame e percebeu que ela tinha mutação em um gene chamado BRCA2. O BRCA2, praticamente todas as mulheres que têm mutação nesse gene vão ter ou câncer de mama ou vão ter câncer de ovário. E aí, o que ela fez? Radicalizou, tirou os 2 ovários das 2 mamas para ela não apresentar esse tumor. Então, ela fez isso de maneira preventiva. Todo mundo tem benefício de fazer isso? Não, porque ela foi bem radical, até porque ela tinha um acesso à saúde diferenciado. Mas ela tem benefício, assim, ela vai reduzir muito a incidência dela. Mas a gente pode trabalhar em reduzir a incidência mexendo lá nos fatores externos, né? Controle de peso, controle de tabagismo, alimentação, exercício e todas essas outras questões de vida saudável que a gente pode controlar, que está aí dentro da nossa gama de controle. Pode passar. Então, focando agora no câncer de próstata. O que é a próstata? A próstata é uma glândula, né, que ela tem a função de produzir um líquido, o líquido prostático. E em conjunto com o líquido seminal também. E esses líquidos todos, eles vão lá nutrir os espermatozoides. Então, a próstata tem uma função muito importante, que ela está ali para controlar a nossa reprodução. E é na próstata também que a gente tem a nossa maior produção de testosterona. Os homens têm uma grande produção de testosterona. Não que as mulheres não tenham, as mulheres também têm testosterona, mas em menor quantidade, e para nós não é produzido na próstata. Tem outros tecidos que produzem testosterona. Mas isso para os homens, né, é uma questão muito importante, que vai influenciar na reprodução e vai influenciar também na questão sexual. Hoje tem muito estigma para os homens têm muita dificuldade de tratar as questões de próstata porque ficam com medo da impotência sexual, né? Então, é muito interessante, assim, a literatura mostra que os homens morrem muito mais do que as mulheres quando ficam doentes, seja de câncer de próstata ou de qualquer outro câncer, porque eles demoram mais a procurar o médico em comparação às mulheres. Falo para vocês da minha experiência lá do meu serviço de saúde que eu trabalho. O nosso público, ele é muito mais que 60%, isso eu estou falando das nossas estimativas estatísticas que a gente tem, do que homens. As mulheres vão muito mais ao médico e tratam muito mais do que os homens. E as mulheres têm uma expectativa de vida maior em relação às neoplasias do que os homens, porque eles demoram mais a procurar o serviço de saúde. E muitas vezes é por medo da impotência sexual. Só que o que a gente tem que entender é que quanto mais a gente demora para procurar um serviço de saúde, mais a doença vai se agravar e maior é o risco de impotência sexual no caso de ter que realizar um tratamento. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o que a gente tem que pensar que a próstata é importante? Que a gente já falou aí. Reprodução e vida sexual dos homens. Pode passar, Camila. E quais são os fatores de risco? Que vai entrar lá no nosso slide que a gente fala que o fator hereditário é importante, mas o que é mais importante? O fator externo, o que eu consigo controlar? O que mais é fator de risco para eu desenvolver um câncer de próstata? Idade, obesidade e histórico familiar. Olha a carinha desse bonequinho aí, é aquele típico que eu tomo cerveja sempre, né? Todo dia, estou ficando com essa barriguinha de cerveja, não faço exercício físico,
tem uma grande quantidade de gordura. Então, isso vai ser muito primordial. Se eu já tiver um histórico familiar, isso vai me influenciar muito para que eu desenvolva um câncer de próstata no futuro. Bruna, homens jovens, eles podem ter câncer de próstata? Podem. A idade a idade é um fator de risco mais para frente. Por isso que a gente tem que começar a fazer o rastreio ali a partir dos 55 anos. Mas eu ser jovem não vai influenciar. Eu posso ter, sim, um câncer de próstata sendo mais jovem, ali, antes da idade que a gente prevê. A idade mais incidente é acima de 60 anos, mas isso pode acontecer, sim, antes. Mas eu já aproveito esse fator da idade, e também para a gente falar de câncer em relação aos homens, eu acredito que aqui nessa sala tem muitos homens jovens, eu ainda não vi o público, mas para a gente abrir os olhos para um outro câncer que não é o câncer de próstata, mas é o câncer de testículo. O câncer de testículo ele é muito comum em homens jovens. A faixa etária dele é de 25 a 35 anos. E ele, se diagnosticado precocemente e tratado, ele é 100% curável. Se eu faço a cirurgia e depois posso ou não fazer radioterapia e quimioterapia. Vai depender do estágio. Mas ele é muito curável. Mas o que acontece? Eu percebo uma normalidade, eu percebo uma anomalia, eu sinto dor, e mesmo assim eu não trato. Aí o que acontece? Essa doença progride, vira um câncer metastático e eu não consigo mais operar. Então, é muito importante para os homens jovens, a gente está falando aqui do câncer de próstata, tem que ficar muito atento também a esses sinais e sintomas, mas também ficar atento aos sinais e sintomas do câncer de testículo, que é muito comum nos homens. Mas, voltando ao nosso slide, fator de risco, idade, né, ser mais de 60 anos, peso e o histórico familiar, que é a questão genética. Pode passar. Bruna, mas se é uma coisa que muitas vezes eu não posso controlar, o que eu posso fazer para eu reduzir o meu risco? E o que eu posso fazer se eu apresentar? O que eu posso fazer para prevenir? Prevenção, a gente já falou. Atividade física e hábitos saudáveis, controle de peso, alimentação. Mas é preciso que a gente faça uma boa detecção precoce. Apesar de que os estudos às vezes mostram que mesmo eu detectando precocemente, às vezes eu não vou ter um aumento de sobrevida, mas eu tenho um aumento de qualidade de vida, sabe? Para os homens anterior a 55 anos, o indicado é eu fazer sempre ir ao urologista, né? As mulheres têm muito hábito de ir no ginecologista, nós mulheres vamos pelo menos, ou deveríamos, né? Pelo menos uma vez ao ano, e os homens não têm hábito de visitar o urologista. Agora, se você é homem e vai pelo menos a um clínico geral, é importante que você sempre peça para ele para realizar um exame de PSA, né? Para detectar o PSA. O PSA, apesar de não ser diretamente proporcional ao diagnóstico de próstata, o que é isso, Bruna? Olha, se eu tiver um exame de PSA alterado, com certeza eu tenho câncer de próstata? Não. O exame de PSA, ele pode estar alterado e eu posso não ter câncer de próstata. Agora, o exame de PSA, ele vai te levar para fazer outros exames. Se eu apresento um PSA elevado, eu tenho que fazer outra investigação. Por que isso aumentou? Pode ser câncer de próstata, mas pode ser outra coisa. Pode ser prostatite, pode ser uma inflamação, uma infecção, outras coisas. Mas é um bom indicativo, que é um examezinho de sangue, né? Para que eu possa monitorar antes dos 55 anos. Mas qual que tem o valor, assim, maior valor, que vai ser o método padrão ouro para detecção de câncer de próstata? Toque retal. Mas esse exame, ele só é indicado para homens com mais de 55 anos, né? Fica nessa idade. Alguns estudos mostram 60 anos, outros estudos mostram 55 anos, mas a gente tem tido cada vez mais benefício de começar a fazer o toque retal com 55 anos. Então, ainda há muito preconceito, né, sobre o exame de toque retal. Muitos homens têm
ficam com receio de fazer. Mas é um exame super rápido, que dura menos de 1 minuto, né? Que o médico vai tocar a próstata e ver se ela está no formato correto, se não está com o inchaço, o volume, a textura, se está tudo legal. Isso, aliado ao PSA, olha, Bruno, eu tive alteração tanto em PSA, eu tive alteração em toque retal. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Uma biópsia, para entender se está tudo bem. Aí é um outro passo. Mas para detecção, o exame de PSA antes dos 55 anos e o toque retal após os 55 anos. Pode passar, por favor. Agora, isso nós estamos falando de detectar antes. Mas, Bruna, o que vai me falar se eu tô com se eu tenho risco de estar com câncer de próstata? Tem alguns sintomas que eu posso sentir que vai me dizer isso. E eu peço muita atenção a todos também, para os nossos familiares mais velhos, sabe? Eu vejo pelo meu pai tem 62 anos. E uma das questões que eu tive que mandar ele investigar nos últimos dias foi ele estava com dificuldade para urinar. Eu percebia, quando eu ficava na casa deles, que ele ia várias vezes ao banheiro e ia no banheiro só um pouquinho. No caso dele, era tranquilo, era uma hiperplasia de próstata, não era um câncer, mas ele estava com essa dificuldade. Então, se eu tenho vontade de ir ao banheiro e eu não consigo urinar, isso é um grande indicativo de sinal que eu preciso investigar. Se eu demoro a iniciar ou finalizar o jato urinário, pode indicar algum problema também. Ou se o jato urinário, se eu vou fazer xixi, está saindo só um pouquinho, também é um indicativo de câncer de próstata. Necessidade de urinar mais vezes, que também é muito sintoma de infecção urinária, mas também pode ser um sintoma de câncer de próstata. Tem várias vezes ao banheiro durante o dia, porque eu consigo fazer só um pouquinho. Aí várias vezes eu tenho que ir, eu tenho uma sensação que eu tenho que ir ao banheiro. Eu vou fazer xixi, não sai nada. E aí eu vou várias vezes, porque eu fico com aquela sensação que eu tenho que ir ao banheiro. E um sinal muito importante, que aí já é um sinal assim, olha, tem realmente alguma coisa errada, é a presença de sangue na urina. Pode passar. Eu trouxe um pouquinho isso aqui para vocês. A gente falei em outro slide também sobre agrotóxico e tudo mais, mas eu gosto, quando eu vou falar em empresas, em lugares não médicos, de que o nosso trabalho, o nosso tipo de ocupação, isso não estou dizendo para a gente que muitas vezes trabalhamos atrás do computador, mas até se a gente tem familiares, é importante a gente se preocupar. Muitos trabalhos, muitas ocupações, elas podem influenciar e podem aumentar o fator de risco para desenvolvimento de neoplasia da próstata. Por exemplo, homens que trabalham com madeira, que trabalham na indústria de eletrônicos, fabricação de vidro, produção de baterias, pilhas, trabalhar com radiologia, em mineração. Então, todos esses trabalhos que nos expõem a substâncias carcinogênicas é aquilo que pode causar câncer, também podem aumentar o nosso risco. E aí, o que a gente tem que fazer? Trabalhar na detecção. Se eu tenho um trabalho como esse, eu vou ter que começar, às vezes mais cedo, né, a fazer o toque retal e ter atenção, sempre ir ao médico para coletar o PSA, para monitorar minha próstata. A próstata é muito sensível a fatores carcinogênicos, não só a próstata, mas também a tireoide. Então, esses trabalhos que as pessoas mexem com substâncias carcinogênicas, eu já tive trabalho simples muitas vezes, mas que é um trabalho preocupante. Pintores, quem trabalha com pintura de casa, porque as tintas geralmente são muito carcinogênicas. Trabalhos em fábricas, minério, postos de gasolina. Meu pai trabalha em posto de gasolina há 45 anos e eu sempre pego no pé dele por causa da detecção de exame. Porque a gasolina, né, é super carcinogênica, mesmo se você não toca, mas só dela ficar lá evaporando no ar, você ficar inalando aquele cheiro de gasolina, é muito carcinogênico. Tanto que é considerado um trabalho insalubre. Pode passar. Aí tem outras substâncias, né, radiação. E olha que interessante. O último tópico aí é o trabalho noturno. As pessoas que têm um ritmo de sono diferente, por exemplo, eu trabalho de noite e durmo durante o dia.
Isso também é fator de risco. Então, assim, o sono, ele é muito importante, o descanso, né, horas de sono no nosso dia, isso também influencia na, na causa de câncer. Isso é incrível, né? Pode passar, por favor. E, Bruna, eu já tenho, ou eu tenho um familiar que tem, e agora? Isso tem cura? O que vai acontecer comigo daqui para frente? Tem cura para alguns casos, e para outros casos tem tratamento e controle. O que acontece, isso vou falar do câncer em geral, quando eu descubro um câncer? O que cura mesmo o câncer, sempre, desde sempre, é a cirurgia. Porque você vai tirar aquele emaranhado de células que estavam ali se multiplicando sem coordenação e te causando algum prejuízo à saúde. Mas depois que você tira, algumas vezes é preciso fazer um método preventivo para que você não desenvolva novamente. Aí você pode fazer radioterapia, pode fazer quimioterapia comum, que é aquela que às vezes cai o cabelo e dá enjoo, mas nem todas as quimioterapias caem o cabelo e dão enjoo. E agora, para câncer de próstata, a maioria das pessoas não fazem cirurgia, mas usam hormonioterapia. O que é isso? Todo câncer de próstata, a maioria deles, ele é influenciado pela quantidade de testosterona. A testosterona faz o câncer crescer. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que bloquear a via da testosterona e esse homem não vai mais produzir testosterona. E com isso, o câncer vai ficar lá indolente, ele não vai crescer. E aí, mas isso acontece para todos. Muitas vezes, se o homem é jovem, ele está ali por volta de 40, 35 anos, o médico não vai fazer nada. Ele vai descobrir que você tem um câncer de próstata e ele vai monitorar. E ele vai adiar esse tratamento o mais que ele conseguir adiar. Por quê? Para fazer a preservação da vida sexual do homem. Então, porque se você não tiver testosterona, muito provavelmente você vai ter um comprometimento ali na vida sexual. Então, o que o médico faz? E muitos cânceres de próstata são indolentes. O que é isso? Ele não vai te causar nenhum mal. Ele está ali, ele vai ter um crescimento muito lento. Então, o médico vai só monitorar e, a partir do momento que esse câncer te começar a te dar algum problema, ele vai começar a tratar. E aí ele pode fazer cirurgia, pode fazer radioterapia, e cirurgia, ou ele pode somente fazer o tratamento hormonal, que as reações adversas são praticamente zero, né? Hoje, meu maior público, com certeza, é da hormonioterapia. Pode passar. Então, eu gosto muito desse slide, que é o que mata é o medo. Muitas vezes eu tenho sintoma, ou eu não faço a detecção porque eu tenho medo de descobrir. E quanto mais cedo eu descobrir esse câncer, maior é a minha chance de cura, maior é a minha chance do tratamento dar certo. Então, se eu começo a ter algum sintoma, o importante é que eu faça esse tratamento o mais precocemente possível. E aí, a minha chance de sobreviver é muito, muito, muito alta, porque hoje os tratamentos são muito, muito avançados, a cirurgia é muito avançada, a cirurgia, às vezes, hoje está em alta aí a cirurgia robótica, né? Que eles fazem cirurgia com robô e você tem muito pouco sequela e tudo mais, então está tudo muito avançado. Mas se eu fico com medo e eu não faço a detecção, ou eu escondo aquilo da minha família e vou escondendo, até chegar no momento que eu não consiga tratar, aí, sim, a minha chance de morrer aumenta muito. Mas é muito importante que a gente trabalhe na detecção e que a gente trabalhe com um câncer que seja bem pequenininho. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente que hoje a gente sabe que o câncer de mama, se a gente trata, ele é super... A chance de se morrer disso é muito pequena. E ela mora com filho e ela observou que ela tinha um carocinho na mama. E ela deixou isso meses, mais que 2 anos foi escondendo dos filhos, e quando ela chegou a contar para os filhos, o câncer já tinha pegado toda a axila, já tinha pegado o braço, tinha pegado costela, e quando ela chega para tratar com a gente não pode mais fazer cirurgia, a gente tem que fazer quimioterapia para tentar reduzir o tumor, e se der operar. E muita chance muito, muito alta dela falecer disso. Então, ela só está com uma chance alta de morrer
porque ela observou que esse sintoma apareceu, pequenininho, teria chance enorme de tratar, mas ela escondeu, por medo, por vergonha, né? E até para a questão do câncer de próstata mesmo, tem todo um estigma da impotência da região, mas só vai acontecer se você não tratar, né? E quanto mais eu demoro a tratar, maior é a minha chance de ficar com alguma sequela desse tipo de tratamento. Pode passar, por favor. E aí eu deixei meu agradecimento, né, pelo convite para conversar aqui um pouco com vocês, meu contato. E agora, se vocês quiserem abrir a câmera, falar, tirar alguma dúvida, a gente ainda tem 13 minutinhos aí para a gente conversar um pouco juntos. Pessoal que quiser mandar pelo chat também, não estiver conseguindo abrir o microfone, pode ficar à vontade. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, na verdade, Ju, se você estiver aí conseguindo me ajudar. O pessoal tá tímido hoje. Tudo bem. Eu estou vendo aqui que são 25 participantes. Tem algum homem aí no chat Ih, que gente, quer eu abrir a também câmera aí para a tenho gente duas conversar? mensagens. Alguém consegue ler aí para ajudar a gente? Tem 2 mensagens aí no chat, eu não consigo ver. Ah, aqui, ó. Eu vi aqui, ó. Alguém Foi falou fácil. assim, ó. A Juliana Dias falou assim, que se existe alguma dieta para seguir ou se é só evitar os processados. Olha, uma dieta específica não existe, mas evitar os processados já ajuda muito, assim. Eu posso falar que presunto, tudo que é defumado, todas as coisas são coisas muito boas, tá? Eu estou dizendo que não é para comer nunca. Mas se a gente puder evitar no dia a dia, principalmente presunto, bacon, todas essas coisas que são defumadas fazem muito, muito mal e tem uma incidência de câncer altíssima, assim, principalmente colo retal. Então, é muito importante evitar esse tipo de alimento. Mas estou dizendo que não precisa ser radical, mas uma alimentação saudável, né? Rica em fruta, verdura, tendo cuidado com a origem dos alimentos. Hoje não é só comer fruta e verdura, né? Porque a gente tem que se preocupar ainda se isso tem agrotóxico para danar ou não. Mas com uma boa origem dos nossos alimentos, se for possível. Aí uma pessoa fez a Juliana ainda fez uma pergunta aqui se o glutamato monossódico é o eterno vilão. Ô, Juliana, primeiro você vai ter que me contar o que é o glutamato monossódico, que eu, como farmacêutica, não sei o que é esse glutamato, mas com esse nome, assim, tão químico, deve ser horrível, deve ser um grande vilão, sim. Mas eu não sei o que é isso, depois você me conta aí no chat. Mas uma alimentação saudável já é o suficiente, pelo menos para a gente controlar os fatores externos. Ai, a Juliane aqui agradecer, eu que agradeço. Juliane, muito obrigada. O corante do salgadinho. Ela falou que é o corante dos salgadinhos, ótimo. Corante é sempre ruim. Por quê? O corante, geralmente, o nosso intestino ele tem vilosidades. E esse corante, ele fica preso nas vilosidades, para todo alimento colorido. E ele inflama o nosso intestino. Então, todas as vezes que a gente tem uma inflamação, a inflamação ela pode muito, muito gerar um câncer. Tudo que deixa o nosso corpo inflamado, principalmente nas vilosidades, pode sim causar um câncer coloretal. Então, o câncer coloretal está intimamente ligado com a nossa alimentação. Então, é muito importante evitar qualquer alimento muito colorido. Evitar. Eu não gosto de ser muito radical, falar, eu não posso comer, não posso ter que fazer exercício, não posso pegar sol fora do horário, mas é muito importante que isso não seja uma rotina. Aí, ó, acho que posso falar seu nome errado, tá? Desculpa que é difícil pronunciar. O Basejo, é Basejo, Camila? Não sei como é que pronuncia. Ele falou assim, o cigarro é a maior causa de cânceres além do de pulmão? Sim, é o nosso maior fator externo que pode causar neoplasia, porque ele tem centenas de substâncias carcinogênicas. E o nosso tabaco de hoje, isso eu estou dizendo, tá? De cigarro eletrônico
né? Esse cigarro eletrônico agora está super na moda entre os jovens. Estou dizendo do paiol também, do cigarrinho paioso, com certeza ele entra também nessa incidência, porque ele não tem filtro, igual o cigarro branco, e ele também tem produto de queima, e ele também está contaminado lá de onde a gente tirou o tabaco, né? Então, é muito, muito carcinogênico. E é a maior causa de câncer para todos os cânceres, independente se é o câncer de pulmão, para câncer de mama, próstata, qualquer tipo de câncer é o nosso maior fator externo, nosso hábito pior. Manda isso escrito, que a Juliana falou, manda isso escrito que vou mandar para alguns amigos. Juliana, por favor, pode mandar, porque agora os jovens estão achando que esse cigarro eletrônico é a moda do momento, que é ótimo, que não faz mal. Faz mal, estão saindo vários estudos, né? Porque quando a gente percebe esses hábitos assim, vai pipocando de literatura. Já li vários esses últimos dias falando sobre a questão carcinogênica e a questão aguda, né, do acometimento pulmonar, que é muito maior no cigarro eletrônico do que no cigarro branco. O cigarro branco é péssimo, tá? Estou dizendo que cigarro é sempre péssimo para a questão de câncer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Não tem. Eu tinha chamado algum homem aí para abrir a câmera para nós. Camila, fala aí, vê se alguém está disposto a falar para nós. O Paulo levantou a mão. Oi, Paulo. Eu acho que estou desmutado já, né, pessoal? Mas o que eu vou falar, talvez, não sei se é uma pergunta, não sei se é um complemento que eu queria trazer, é até um xingamento para mim mesmo, né? Que a gente tem o hábito de não procurar médico, seja por causa de rotina, seja por questões diversas, né? Eu, pessoalmente, tenho uma pedra, estou com o pessoal aqui do lado, né? Eu tenho agora 2 pedras nos rins já há quase 2 anos que eu estou enrolando sempre para ir no médico, eu estou meio que esperando a dor chegar para poder ir, sabe? Então, eu acho que é uma temporada, é uma experiência para a gente sempre se lembrar desse cuidado mesmo, né? Se lembrar e me lembrar também. Eu me coloco no bonde também dos que precisam ser lembrados, né? Mas, enfim, eu acho que esse que é o recado que deve ficar, pelo menos para mim, talvez para a maioria, para alguns dos nossos aqui também, né? E você citou algumas coisas que eu até queria também, para aproveitar que já abri e fazer uma pergunta. A primeira delas é que você falou que, apesar do câncer de próstata ser sempre o que a gente tem os alertas em Novembro Azul, né? A gente tem alguns outros de incidência, principalmente no público masculino, que é muito alto. Você até citou de testículo aí, né? Quais são os sintomas principais que a gente pode se atentar sempre? Acho que você até citou um pouquinho deles, mas talvez uma atenção focada nesse aí também. E outro, você citou também que dos riscos trabalhistas, eu acho que o que mais envolve, principalmente nosso grupo aqui, é ficar sentado por várias horas, né? Existe uma correspondência também de todo o câncer testicular e de próstata e etc. com esse fato, né? Então, também, se você sugere, se tem estudos que recomendam, sei lá, levantar a cada tempo, fazer uma mini ginástica laboral, coisas do tipo. Olha, ótima sua pergunta, Paulo. Eu gosto muito de falar de câncer de testículo, até porque eu tenho um caso pessoal. Assim. O meu sogro morreu com 33 anos, meu namorado tinha 6, por causa de câncer de testículo. E ele morreu porque ele era fazer motocross, sabe? Que era uma atividade que para ele também era prejudicial, porque isso inflamava o testículo dele. E essa questão que você falou de ficar sentado é muito importante, porque o que acontece? Ao longo do dia, mesmo a gente tem que fazer aqueles exercícios laborais, né, até para a questão de postura e tudo mais, mas é importante, sim, que vocês levantem e caminhem, porque quanto mais a gente trabalha na frente do computador, mais a gente tem uma tendência a ser sedentário, né? Não pela questão de ficar sentado, mas pela questão do sedentarismo. Então, o exercício físico ele é muito importante, porque quanto mais gordura a gente tem, mais a gente tem uma descompensação hormonal, e a descompensação hormonal influencia muito nesse tipo de câncer, tanto no câncer de testículo, tanto no câncer de próstata. Mas o que é importante ficar atento, Paulo, na questão do testículo? Dor testicular. Se eu sinto dor no testículo, alguns tipos de dores no testículo é comum, os homens já têm super frequência de sentir dor no testículo, eventualmente. Mas se é uma dor persistente, ou que eu note alguma modificação do testículo, alguma região que a pele não está muito legal,
que está com uma característica que eu observo agora e que eu não observava antes, se está inchado, se tem uma cor diferente que eu não observava antes. Isso vale para qualquer tipo de neoplasia. A gente tem que se conhecer muito bem. Então, muitas vezes, na hora que a gente está tomando banho, para homens e mulheres, tá? A gente tem que observar a gente, falar assim, olha, será que isso aqui que está no meu braço, sempre eu tive isso? Será que a minha orelha sempre foi assim? Será que meu joelho sempre foi desse jeito? Então, para o testículo vale isso, eu observar a aparência do meu testículo. E no urologista, né? Porque os homens não têm hábito. As mulheres vão no ginecologista uma vez no mês, uma vez no ano. E os homens nunca vão. Então, ir pelo menos uma vez ao ano ou pelo menos a cada 2 anos fazer uma avaliação com o urologista nessa idade, que é uma idade de 25 a 35 anos. Olha que faixa, assim, que os homens estão no auge da vida, os homens e as mulheres, né? 25 a 35 anos. E eu observo muito isso, assim, já peguei casos de pacientes bem jovens, já perdi um paciente, assim, que me marcou muito, que ele tinha 18 anos. E ele foi sentindo dor, e por esse constrangimento de falar com a mãe dele que ele estava sentindo dor no testículo, porque ele era uma pessoa do interior, ele não falou. E depois ele contou pra gente que ele estava há 2 anos sentindo dor no testículo e não contava, achava que era normal, entendeu? Então, às vezes a gente normaliza a dor, mas dor é sempre sinal de alerta. Então, principalmente dor e mudança de aparência. Teve mais umas perguntinhas aqui no chat. Para pessoas jovens, como identificar tipos de câncer? Todo geral, algum incômodo ou dores? E queria saber como identificar o câncer de pulmão e como prevenir. Olha, câncer de pulmão é muito difícil o diagnóstico precoce, sabe? A gente tem sempre uma dificuldade, assim, porque para um câncer de pulmão ter sintoma, geralmente ele vai estar em estado avançado. Então, mas se você é fumante, é indicado fazer pelo menos uma tomografia a cada 2 anos, para fazer um rastreamento, em caso de fumantes, tá? Fumantes aí diários, né? Se for um hábito seu diário. Mas não tem um método de detecção precoce, por exemplo, um exame de sangue que eu faço para identificar câncer de pulmão. Mas se é fumante, é indicado sim fazer uma tomografia de tempos em tempos, aí a literatura diz às vezes de 2 em 2 anos, para identificar alguma questão. O Covid trouxe muito isso, viu, gente? Muito comum. A gente pegou várias pessoas que foram fazer tomografia porque estavam com Covid para ver como é que estava o pulmão, e aí identificou massa e estava com câncer de pulmão. Câncer de pulmão é um negócio muito sério, porque geralmente o paciente, como ele é assintomático, a pessoa geralmente não sente sintoma, quando começa a ter sintoma já está em estadio muito elevado, 3 ou 4. E aí o tratamento vai ser quase sempre paliativo e não com intuito curativo. Eu não vou conseguir curar essa pessoa, sabe? Eu vou conseguir paliar esse sintoma, aumentar a sobrevida, mas não deixar ela livre de doença. Aí o Rodrigo perguntou aqui, Rodrigo, para pessoas jovens, como identificar algum tipo de câncer, todo, qualquer, geral, incômodo ou dores? Então, posso falar para as mulheres, né? Para as mulheres, autoexame das mamas, né? Que é aquela detecção, notar se tem algo de errado, alguma formação de granulomas, né? De pequenos nódulos. E as mulheres têm o hábito também de fazer anualmente o Papa Nicolau. Então, alguns exames de detecção são necessários. Para o homem, que eu falei para vocês, de monitoramento de, sempre no clínico, pelo menos uma vez no ano, monitoramento de PSA, e sempre qualquer coisa que você pensa que não está no seu natural, sabe? Por isso que é muito importante se conhecer, assim, falar, olha, eu não sentia isso, e agora eu estou sentindo, isso está sendo uma coisa persistente. Nunca ignorar o sintoma. O nosso corpo, quando a gente sente algum tipo de dor, a dor é um sinal, e é um sinal muito importante. Quando a gente vê um carro, por exemplo, um carro, quando tem alguma coisa de errado, ele acende lá uma luz no painel e a gente sabe que não está legal. O corpo é dor, sabe? A gente percebe dor em algum lugar, dor persistente, eu tenho sempre que fazer uma investigação. Aí, ele fala mais uma pergunta aqui. Acho que pode ser nossa última, Bruna, para a gente não passar também muito do horário. Tá bom, tudo bem. Pode fazer essa última aqui, ó. Eu alterno o vício em cigarro e café. Café pode causar algum câncer?
Olha, o café, eu acho que mais está aí ligado ao hábito, né? O hábito do café associado ao cigarro, ao tabagismo, igual eu disse, tabagismo em todos os tipos de câncer, principalmente de pulmão, mas um câncer que é péssimo, uma questão de tabagismo, que é câncer de cabeça e pescoço, boca, língua, laringe, faringe, que são cânceres muito difíceis de tratar e que o tratamento realmente é muito doloroso. Então, se eu puder te dar uma dica, pare de fumar, mas continue com o cafezinho, porque o cafezinho, a única hora que o cafezinho não é legal, mas nem é por causa de oncologia, é depois do almoço, porque o cafezinho depois do almoço reduz a absorção de nutrientes, mas fora disso, o cafezinho está liberado. Ainda bem que vale o café. Ótimo. Gente, muito obrigada, viu? Eu agradeço muito, assim. Peço desculpa aí pelos problemas técnicos iniciais. Num outro momento, a gente vai fazer com menos problemas técnicos. A gente que agradece a sua participação aqui hoje, Bruna, e agradecer a todo mundo que veio participar de mais um Talks de Sucesso. Então, boa tarde para vocês e bom resto de semana. Tchauzinho. Bom resto de semana, pessoal. Obrigado pelo convite, viu? Se cuidem.